E aí, meu querido aluno, chegamos em mais uma aula de História. E vocês estão percebendo que essa aula ela tem uma interdisciplinaridade com o processo da geopolítica do mundo. Porque nós precisamos entender o processo histórico para entender o processo dessa formação geopolítica. Tá certo? É por isso que nós fazemos, às vezes, muitas vezes, interdisciplinar essas aulas, para vocês entenderem, até porque as questões do Enem são questões que ela vem interdisciplinar, elas buscam questão da filosofia, entram na geografia, entram na história, entram na sociologia e elas fazem essa uma forma interdisciplinar e joga para o aluno fazer a prova do Enem. Vamos na tela para vocês, aula de número 45. Está eu, professor João Herbert, professor Beto, juntamente com o Sâmio, estaremos aqui com vocês, tá? Estaremos com vocês em mais essa aula aí. O assunto que nós vamos tratar são dois assuntos. Um é o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria chega ao fim. E o segundo assunto é um assunto interessante, que nós vamos ver a China. Como é que está esse processo da China? Tá? O processo histórico aqui das organizações políticas, e vamos avaliar essas habilidades aí que eu trago para vocês, já estão aí para vocês, então é só vocês ficarem atentos. E a nossa primeira abordagem, nós observamos esse mapa. E olha o tema aí de cima, o mundo multipolar. O mundo multipolar. O que vai representar esse mundo multipolar nessa aula? O que é? De onde vem esse mundo multipolar? Por que é chamado esse mundo multipolar? Percebam vocês aqui no mapa, traz aqui esse mapa aqui comigo aqui. Percebam vocês aqui nesse mapa, que eu estou mostrando aí para vocês na tela, que o mundo agora ele não é mais dividido entre países capitalistas e países socialistas. Tá? Esse mundo não está mais dividido entre países capitalistas e socialistas. Agora, nós temos aqui o mundo, ele espalhado. Nós temos aqui várias frentes aparecendo. Nós temos a União Europeia, que tenta se fortalecer. Aí nós temos ali a África, aí nós temos a América Latina, aí nós temos a América do Norte. Todo mundo aí tentando se fortalecer de uma determinada maneira. Tinha acabado a Guerra Fria. O muro de Berlim já tinha sido derrubado, acabou-se a Guerra Fria. Então agora esse mundo, ele se apresenta multipolar, são vários polos. Não existe mais aquele negócio só, olha, existe o capitalismo de um lado, os Estados Unidos controlando, o socialismo com a União Soviética controlando, e no meio nós temos aí os países do terceiro mundo. Não, agora é multipolar, tá certo? Na tela para vocês aí. Na tela para vocês. Então nós temos aqui, ó, na tela, o mundo multipolar é uma nova organização geopolítica, forma que há distintos centros de poder exercendo a influência no campo político, econômico e militar. No campo político, econômico e militar. Então, há esse mundo aí multipolar. Após a queda do regime socialista, lembra que existia a Guerra Fria, de um lado ficava aí o controle dos Estados Unidos, do outro lado o controle da União Soviética nesse processo de Guerra Fria? Agora nós estamos vendo várias bandeiras aparecendo. Queda do regime socialista. O regime socialista caiu, gente, não existe mais regime socialista. Hoje, vem cá, só para a questão de informação para vocês. Hoje, nós temos ainda dois países que tentam se segurar dentro do socialismo. Tá? Dois países que tentam se segurar dentro do socialismo. Um é Cuba e o outro é a Coreia do Norte. Um é Cuba e o outro é a Coreia do Norte. Dentro disso aqui. Cuba e Coreia do Norte. Porque acabou o socialismo lá na União Soviética. A União Soviética acabou. Não existe. Até a própria China, que ela tem uma política socialista, nós vamos ver na aula de hoje que a China ela já tem uma economia aberta ao capitalismo.
totalmente aberto ao capitalismo. Eles permanecem com o governo centralizado, mas com a política dentro do capitalismo. É por isso que a China cresceu tanto, a política que a China vai adotar. Então acabou a Guerra Fria. Vários países, então, que eles saem disso daí, que eles saem desse processo, desse fim da União Soviética, eles tentam se encaixar agora dentro de um novo contexto. Que contexto é esse, professor? Eles tentam se encaixar agora dentro desse capitalismo que está livre, desse neoliberalismo. Tá certo? Então você precisa entender isso, essa geopolítica que ela está acontecendo no mundo, porque o mundo ele está em transformação após o fim da guerra. Então é por isso que não é aceito hoje dizer que o mundo ele corre o risco de virar socialista. Não existe isso. O mundo não corre mais esse risco. Os blocos socialistas já caíram, a União Soviética era o maior bloco socialista, caiu. A China, ela não tem interesse em transformar em nenhum país socialista. Ela continua com o seu poder centralizado dentro de um processo socialista, mas ela não tem interesse. A Coreia do Norte não tem força política para influenciar nenhum país. Cuba, pobre da Cuba, tenta se sobreviver com os embargos econômicos colocados pelos Estados Unidos. A Venezuela, pessoal, a Venezuela é capitalista, ela não é socialista, a Venezuela. Venezuela é capitalista, está dentro do mercado capitalista e hoje está dentro da crise dela devido ao capitalismo, porque a Venezuela ela se sustenta dentro da exportação de petróleo. E teve também o embargo econômico contra a Venezuela, que ela não pode exportar o petróleo. Os países da América Latina todos são capitalistas, estão dentro do sistema capitalista. Só muda a forma de política dentro desse capitalismo, tá certo? Só para vocês ficarem atentos, porque muitas vezes nós pegamos discursos sem fundamento e nós colocamos aquilo como verdades. Então é por isso que vocês precisam fazer algum tipo de leituras complementares, fora essas aulas nossas, vocês precisam fazer leitura complementar, porque a leitura que vocês fizerem que vai abrir a mente de vocês. O professor aqui só dá norte para vocês irem buscar conhecimento, tá certo? Vamos lá? Na tela, voltando aí. Então, esses países entram nesse mundo capitalista com a finalidade de ingressar no sistema e alcançar uma integração de mercado. Uma integração nesse mercado. Aqui, essa foto é muito emblemática. O presidente norte-americano e o presidente da Rússia, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles assinando um acordo de paz. Agora acaba a Guerra Fria. Essa foto é muito emblemática. A Guerra Fria começou a esfriar durante a década de 80. A Guerra Fria começou a esfriar. É meio redundante, né? Mas é interessante nós observarmos isso. E na década de 80, quando a gente chega no final da década de 80, em 1989, nós temos um símbolo maior do fim dessa Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é a simbologia maior desse fim. Foi o ato simbólico que decretou o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, que era dirigido pela União Soviética. Reunificação da Alemanha Ocidental com Oriental. Então essa assinatura aqui desse tratado, a assinatura do presidente norte-americano e essa assinatura do presidente norte-americano com o presidente da União Soviética, que depois vai se tornar a Rússia, essa assinatura ela é muito emblemática. Porque aqui, acima de tudo, esse aperto de mão, essa aproximação, aqui, acima de tudo, ela tirou o medo do mundo de entrar numa guerra nuclear. Porque aqui havia uma ameaça entre essas duas potências, uma ameaça econômica, uma ameaça política, uma ameaça armamentista, um para com o outro.
E agora nós estamos nos deparando com o fim dessa ameaça. Então, por isso que essa foto ela é simbólica. É simbólica aqui que nós estamos aqui com o fim dessa ameaça. Nós estamos com duas nações agora entrando no acordo. E esse acordo que eles estão entrando significou o fim da Guerra Fria. Só para vocês terem uma ideia. Na tela. Os países do bloco socialista, incluindo a União Soviética, passaram por uma grande crise econômica na década de 80. Uma crise econômica forte. Foi isso que mais que fez o socialismo acabar naquele momento. A falta de concorrência, os baixos salários e a falta de produtos causaram uma grave crise econômica. A falta de democracia também gerava uma grande insatisfação popular. Então, enquanto os países capitalistas, a maioria eram democráticos, aqui nós temos essa falta, essa ausência. Lembra que eu falei ainda agora para vocês que em 1989 a queda do Muro de Berlim? Pois é, a queda do Muro de Berlim, ela vem representar o fim desse conflito. Aqui, essa foto aqui é muito simbólica. A água, a luz, um muro sendo derrubado. Uma fronteira que dividia famílias, que dividia cultura, que dividia economia, que dividia o mundo. Esse muro estava em Berlim, na Alemanha. Mas esse muro, ele representava muito mais do que uma divisão da própria Alemanha. Ele representava a divisão do mundo, que vai da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 80, dividido entre socialistas e capitalistas. E aí vem aquela questão, aquele medo da ameaça socialista. Não vai. No Brasil nós temos aqui. Tanto é que na década de 60, em 1964, nós temos um regime militar que vai ser apoiado pelos Estados Unidos justamente porque propagaram que o Brasil corria risco de entrar dentro do socialismo. Então eles vão utilizar. Só que hoje é discurso que não pega mais, discurso que não emplaca mais. Hoje não temos mais uma internacional tentando que esses países se tornem socialistas. Nós temos, sim, políticas públicas sociais, que é totalmente diferente de que socialismo, tá certo? Mas esse muro, ele tem essa simbologia de dividir não só uma cidade, não só um país, mas dividir o mundo inteiro entre o capitalismo e o socialismo. E a queda do Muro de Berlim, ela vai ser essa simbologia maior do fim dessa chamada Guerra Fria. Na tela para vocês. Lá na União Soviética, nós temos uma política chamada perestroika. O começo da década de 90, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, lembra do Mikhail Gorbachev, aquele que estava assinando o tratado? Tá? Lembra que eu mostrei para vocês o Mikhail Gorbachev aqui, ele assinando o tratado com Ronald Reagan? Ele não tem como confundir que ele tem um sinal bem na cabeça que era inconfundível, o Mikhail Gorbachev. Tá? E o Mikhail Gorbachev, ele vai assinar esse tratado e ele vai desenvolver algumas políticas dentro da União Soviética, que foi uma reforma política chamada de Glasnost. E a questão da reestruturação econômica, ela recebeu o nome de perestroika. Então, Mikhail Gorbachev, ele foi uma figura muito importante para essa saída, para essa transição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sair do socialismo e entrar dentro do capitalismo. Essa reestrutura, essas políticas que a Glasnost e a perestroika, ela foi importantíssima para esse momento, para essa transição. Olhem na tela de vocês. Então nós temos aí, o presidente dessa União Soviética começou a implantar o Glasnost,
que era a reforma política, priorizando o quê? A liberdade. Tentando entrar dentro do processo democrático. E, por outro lado, nós temos essa reestruturação econômica que foi chamada de, vamos aqui para o nome maior que eu coloquei aqui para vocês, perestroika. Perestroika. Essa reestruturação econômica muito importante para a Rússia, para a União Soviética. A União Soviética estava pronta para deixar o socialismo, rumo à economia de mercado capitalista. Então, a União Soviética, ela está deixando o socialismo, ela está rumando para essa economia de mercado capitalista, com mais abertura política e democrática. Aí, a figura do Mikhail Gorbachev, dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, só que aqui a pronúncia em inglês, então, ela é trocada, com o navio afundando. Então, nós estamos vendo aí, essa charge, ela traz o fim da União Soviética, o fim do socialismo. Na década de 90, sem a pressão soviética, os outros países socialistas, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, entre outros países, também foram implementando mudanças políticas e econômicas no sentido de retorno da democracia e engajamento na economia de mercado. Pessoal, quando nós falamos de economia de mercado, nós estamos falando dessa economia capitalista. Então, aqui nós vamos observar a Polônia, a Hungria, a Romênia, esses países aqui saindo dessa economia, fazendo essa modificação em sua estrutura econômica. A Tchecoslováquia. Então, há uma mudança, há uma transformação do mercado. A União Soviética está acabando. Esses países que eram ligados à União Soviética estão acabando. Agora, nós estamos fazendo uma transição para o socialismo. Esse mapa aí, ele vai mostrar essa mudança. Tá? Ele vai mostrar essa mudança, essa transformação. Tá? Nós estamos aqui passando por um processo. O mundo está se transformando. Tá? O mundo está se transformando. Olhem na tela de vocês. Tá? Então, nós temos aqui essa mudança de transformação. O mundo agora ele não é mais bipolar. Ele não é mais bipolar. Ele é um mundo multipolar. Ele é um mundo que ele está com economias totalmente diferentes. Um mundo multipolar. É um mundo que está em transformação. A União Soviética aqui em cima, ela se torna apenas a Rússia. Ela deixa de ter a influência dentro dos países, quer dizer, ela deixa de ter influência política direta dentro daqueles países que eram chamados de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, nós estamos vendo ela com uma estrutura econômica, mas os países independentes. Voltando aí na tela para vocês, aí mais uma figura aí da queda do Muro de Berlim. Voltando aí dessa queda do Muro de Berlim, na década de 90, então vamos sair da década de 80. O muro, então ele já caiu em 1989, agora nós entramos na década de 90, a década de 90 que ela vai marcar esse fim da Guerra Fria, também da divisão do mundo. Então o mundo deixou de ser dividido em dois blocos ideológicos. O temor de uma guerra nuclear e a disputas armamentistas ideológicas também foram sepultados. Agora nós temos calma, nós temos tranquilidade. É por isso que essa assinatura ela foi uma coisa interessante. Ela foi uma coisa histórica. Porque a partir daqui, a partir desses acordos,
a partir da perestroika, glasnost, essa mudança, o mundo ele deixou de ser um ameaçando o outro. Parou de se ameaçar. A União Soviética e os Estados Unidos pararam de se ameaçar. Aquele medo, eu lembro que eu era estudante na época, e nós morríamos de medo de uma guerra nuclear. Porque a gente até costumava dizer, já pensou se o presidente dos Estados Unidos acorda com a dor de dente e resolve apertar aquele botão, jogando a bomba atômica na União Soviética? Na mesma hora a União Soviética, ela vai revidar. E isso iria ter uma guerra nuclear que iria destruir o mundo. Porque o mundo ia ficar poluído, iria ficar... a destruição seria completa dentro de uma guerra nuclear. E nós tivemos período de tensões, como foi a crise dos mísseis em Cuba, as próprias guerras do Vietnã, a guerra da Coreia também, que nós tivemos dentro dessa Guerra Fria, momentos de tensões grandes. Mas agora a Guerra Fria chegava ao fim. Chegava ao fim a Guerra Fria. E nós vamos ver lá para frente que a Guerra Fria ela foi transportada para a Guerra do Terror, tá? Contra o terrorismo. Professor, então o mundo acabou, como é que está? Permaneceu algum país socialista? Sim, permaneceu. Lembra que a Coreia do Norte permaneceu socialista? Lembra que Cuba permaneceu socialista? E outro país socialista que permaneceu vai ser a China. Lembra da China? A China, aquele país que sempre era invadido. O Japão sempre invadia a China, o Japão, grande potência, sempre invadia a China. E o Japão, ele termina, após a Segunda Guerra Mundial, dentro da reconstrução. Lembra da aula anterior? Que o Japão, ele faz uma reconstrução e ele se torna uma grande potência. Agora chegou a vez da China. Pessoal, a China é uma coisa impressionante. A China, que ela estava com a economia esfacelada, ela começa a crescer tanto, que ela passa os países capitalistas, passa o Japão e se torna a segunda economia do mundo da atualidade. Na tela para vocês, porque agora nós iremos ver essa China, a China, ou the His, esse crescimento. Olha aqui essa seta aqui, ela mostra esse crescimento da China, essa ascensão da China, essa ida da China para cima dentro do processo econômico. A China é o maior fenômeno econômico da história, não tem dúvida, é o maior fenômeno econômico da história. Nenhum outro país cresceu tanto por 30 anos seguidos, gente. 30 anos seguidos. Começa um crescimento em 1980, ano que o Sami nasceu, tá? E vai até 2010. 30 anos de crescimento. E outra coisa, não é um crescimento assim, pouquinho não. É um crescimento que ele é de 12% ao ano. Gente, vocês sabem o que é você passar 30 anos crescendo 12% ao ano? Em 2010, ela se tornou a segunda maior economia do mundo. Então, já em 2010, ela já era a segunda maior economia do mundo. Ela já tinha ultrapassado. Ela já tinha chegado ao patamar. Tá? Aqui nós fazemos esse comparativo do PIB. A variação do PIB desses países resultando do terceiro trimestre em relação ao segundo bimestre. Os Estados Unidos, a China, a Espanha, a Alemanha, a zona do euro, a França, o Portugal, o Reino Unido, Japão, o Brasil aqui. Então, isso aqui é um dado de 2017. Mas a China, ela está nesse crescimento. A China, ela está nesse crescimento, ela está nessa variante, indo para cima. Matemática aí, tá? Crescendo a China, indo para cima, tá? Pegando a ladeira rumo acima. Então, ela se estrutura. E o que leva esse crescimento da China? O que vai representar esse crescimento da China? Aí nós vamos entender na aula de hoje. Na tela aí para vocês. Porque esse produto interno bruto, o PIB da China, atingiu o valor corrente de 12 trilhões
ou 82,7 trilhões de ienes, que é a moeda chinesa. Aqui é em dólar, 12 trilhões de dólares ou 82,7 trilhões de ienes em 2017, com crescimento de 6,9%, fazendo desse país a permanência como segunda maior economia do mundo, ficando atrás só de quem? Dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos aqui esse crescimento da China. A China crescendo aqui, ó, China de vermelho crescendo, e aqui os Estados Unidos. A China já ultrapassando. Tá? Então, aqui, vem aqui para minha sala de aula, Então, se nós observarmos, meus queridos alunos, na China, nós temos esse processo de crescimento da China. Há alguns estudiosos que dizem que a China ela vai chegar na década de mais ou menos ali 1938 e tudo, como a maior potência do mundo, já ultrapassando os Estados Unidos. Alguns estudiosos já colocam isso. Alguns estudiosos dizem que já vai ser na década de 40. Outros dizem que não está muito longe, não, de ela ultrapassar os Estados Unidos. Então, ela está numa economia crescente, ela está investindo muito em tecnologia. Olha só a 4G, a 5G que está sendo discutido. Está sendo discutido hoje entre os Estados Unidos e a China. A China está tentando colocar a tecnologia dela para o mundo. Enquanto o Japão cresceu muito em tecnologia, a China já está ultrapassando a tecnologia também do Japão. Então, ela está indo nesse crescimento. Ela vai estar nesse crescimento aí. Vamos lá na tela de vocês. No século XIX e XX, a China foi ocupada por potências estrangeiras. Lembra? Século XIX e XX, a China aí foi colônia da Inglaterra, foi ocupada por potências estrangeiras, o Japão, só que aí chegou no século XX, chegou na década de 70. Nós tivemos aí a Revolução Socialista na China, e depois da Revolução Socialista na China, nós temos uma coisa que eu quero que vocês guardem com vocês. Isso que vai acontecer em 1978. Deng Xiaoping, estabeleceu a prioridade em quê? O que a China colocou como prioridade? Educação. Acolheu investimento estrangeiro, ou seja, ela abriu para o mercado. Já na década de 80, em plena Guerra Fria acontecendo, a China já faz isso, ela abre para o mercado estrangeiro e permitiu a participação do setor privado na economia. Então, o setor privado, agora não é só mais o Estado, o setor privado ele entra. Tanto é que muitas multinacionais, elas estão na China. Vários calçados que você usa, se você olhar aí, roupa, você vai ver lá, Made in China. A partir de 1997, o ensino experimentou forte internacionalização. Em 2007, o relacionamento educacional alcançou 180 países e regiões. Em 2008, 180 mil chineses estudavam fora, 39 mil no ano de 2000. Pessoal, olha aqui, ó. No ano de 2000 eram 39 mil. Já quando chega no ano de 2008, nós temos 180 mil chineses estudando fora. Então, quando a gente olha aqui esse ranking, tá? Então, a gente olha esse ranking aqui e nós vamos observar que a China aí tem um crescimento muito grande. A renda média é muito grande lá da China. Então nós temos aqui, e se nós observarmos aqui olha aqui, vamos aqui para o fundo aqui.
Olha, esses dados aqui eu trago para vocês, são dados agora de 2020 e 2021, essa comparação de 2020 e 2021. Em bilhões de dólares corrente, o PIB, o ranking do PIB. Percebam vocês ali, em 2020, quem era que estava na frente? Os Estados Unidos. Segundo lugar, China. Depois, terceiro, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Índia, França, Itália, Canadá, aí Coreia, Rússia. O Brasil estava em 12º lugar. O Brasil, que já foi a 6ª potência do mundo, agora estava no ano de 2000 em 10º lugar. Só que quando a gente vai para 2021, aí 2021, dentro dessa questão que afetou muito com o coronavírus e tudo, afetou muito a economia, nós passamos a ser o 14º da economia mundial. Nós já baixamos mais ainda. E olha que o Brasil era em sexto, a 6ª maior economia mundial. Já chegou a ser a 6ª. Mas nós estamos aí, novamente os Estados Unidos ainda está na frente. Ainda está na frente, com 921 bilhões de dólares no seu PIB do ano. Aí nós temos, a China continua em 2º lugar. Mas percebam vocês que a China vem crescendo. Aqui ela estava com 14 bilhões, e aqui ela está já com 16. Os Estados Unidos aqui está com 20 bilhões e aqui ele está com 21 bilhões. Ele cresceu só 1 bilhão e a China já cresceu 2. Então ela está em processo de crescimento. Por isso que os especialistas dizem que não vai demorar muito, a China ela vai ultrapassar os Estados Unidos. O interessante é nós observarmos nos Estados Unidos que o que segura a economia dos Estados Unidos não são commodities, mas sim serviços e produtos industrializados. Assim mesmo como a China. Já o Brasil, ele tem um PIB, que o PIB dele basicamente é relacionado a commodities, principalmente a soja que segurou o PIB do Brasil, que é dentro de commodities. Mas isso o professor de geografia pode trabalhar melhor com vocês, tá bom? Vamos lá para a tela, porque nós estamos falando da educação chinesa. A educação chinesa ela é muito rígida sobre isso. No mesmo período, 420 mil pessoas frequentaram os cursos superiores no exterior. A reforma econômica aumentava o retorno propiciado pela educação. Aqui a gente coloca até uma chargezinha que fala que no futebol o Brasil ganha de 8-0 para a China. Mas quando chega na educação, a China ganha de 8-0 para o Brasil. Então, aí a gente olha aqui esses alunos fazendo o vestibular da China. Interessante nós olharmos isso daqui. Isso aqui são alunos dentro de uma prova fazendo o vestibular da China. Então, muitos têm uma estrutura educacional, ela investe muito nesse processo educacional. E aqui teve um grupo de empresários, amigos meus, que foram fazer uma viagem na China, eles visitaram a escola na China, como era, e tudo. Então tem toda uma técnica do investimento, da autossuficiência desse aluno chinês nesse processo educacional. Na tela aí. O êxito chinês combina múltiplos fatores. O que envolve o êxito chinês? Por que a China está crescendo tanto? Porque eles investiram em educação, eles investiram em ciência, em tecnologia, em economia aberta, orientada pelo mercado, elevados investimentos em infraestrutura, empreendedorismo e pragmatismo diplomático. Isso aqui eles são muito bons, para citar os mais relevantes. Então não tem como o Brasil hoje querer brigar com a China. A China é a maior potência. É a maior potência. Então não tem como o Brasil querer disputar esse mercado com a China. A China hoje, ela é a maior consumidora dos produtos brasileiros, principalmente commodity. Então, a China, ela está dentro disso aí. Uma questão impressionante que você vê aí na China, quando nós falamos sobre infraestrutura da China, a infraestrutura da China, ela está diretamente ligada à tecnologia.
Vocês sabiam que dentro do aeroporto, lá você chega lá nas cidades chinesas, é tão grande as cidades, porque é um país muito populoso, que tem metrô dentro do aeroporto. Você, para se locomover dentro do aeroporto, você tem metrô. Será que eu acharia uma imagem do metrô dentro do aeroporto da China? Porque as pessoas elas vão se locomover. É tão grande o aeroporto. Só a ideia que é tão grande. A China está recepcionando pessoas de tanta parte do mundo que nós temos essa movimentação. A cidade também é em movimento. Lembra que a gente viu o Japão em movimento? A China também ela tem um processo de movimento em sua cidade. As coisas estão acontecendo em forma muito rápida da China. É uma maneira muito dinâmica que está acontecendo. Então estão investindo em tecnologia. Hoje a China tem tecnologia para tudo, tecnologia de automóvel. Tá? Olha o carro que está mais vendendo do Brasil. O carro que está mais vendendo no Brasil, eu acho que a gente não pode falar a marca aqui, mas é um carro que está sendo produzido a tecnologia chinesa. É o SUV que está mais vendendo aqui no Brasil, que está com tecnologia chinesa. Barrando aí, que quem estava no ramo aí que eu mostrei para vocês, mostrei ontem algumas marcas para vocês japonesas, mas quem estava no ramo aí desses produtos vendidos no Brasil são os chineses. São chineses, tá? O Xiaomi lá é uma marca que está vendendo muito aqui e está entrando nesse mercado que não era um mercado que tinha um mercado consumidor chinês, era mais japonês. A soja. Vocês que moram aí no interior, vocês estão vendo aí a grande produção de soja. Vocês sabiam que a maioria dessa soja que é produzida aqui nessa região, que vem para o terminal graneleiro aqui de Porto Velho, esse porto organizado que pega os grãos, aqui que nós temos 1, 2, 3, nós temos 5 terminais e mais um em Humaitá aqui próximo das 6. Esses grãos que chegam aqui, grande parte deles, eles partem para a China. A China já comprou. Aí a China compra carne, compra grãos, A China precisa ter um monte de boca para alimentar, ela precisa alimentar. Tá? Então, por isso que nós colocamos aqui a revista Veja de 2006, olha aí, ela traz essa reinvenção do mundo com as dimensões territoriais pouco superior ao Brasil e uma população 7 vezes maior. A China está caminhando para ser o grande império global do século XXI. Está caminhando para ser o grande império global. Porque se nós olharmos a área da China é 9,6 milhões de metros quadrados. O Brasil tem 8,5, ou seja, a China é quase do tamanho do Brasil, em termo territorial. Só que a população, em comparação do Brasil, nós temos 180 milhões de habitantes, lá tem 1,3 bilhões de habitantes, 7 vezes mais. Nós temos aí o PIB, é 3 vezes maior do que o Brasil, o último PIB aqui, nós estamos no PIB de 2006, hoje o PIB é muito maior do que o Brasil, não é só 3 vezes não. O investimento estrangeiro também da China, em 2006, era 3 vezes mais, o volume de exportações. Então, a gente pega esses dados aqui, a China ela tem tudo para fazer e crescer muito. E aqui traz essa matéria, a própria religião, que a China não tem uma religião oficial, mas só que o budismo é a religião com o maior número de seguidores lá na China, que tem 150 milhões de seguidores aí na China, mas a grande parte não segue nenhuma religião. Aí o PIB da época do crescimento é trazido também aí o meio ambiente na China. Então, percebam vocês que nós estamos nos deparando com uma estrutura de um país que mais cresce e que provavelmente, ainda no século XXI, vai se tornar a principal potência do mundo. E é o país que ele ainda é numa estrutura política socialista, mas o seu processo econômico ele é aberto ao mercado capitalista. Então não podemos nem dizer que a China tem uma estrutura apenas socialista, ela está dentro desse mercado capitalista, dessa produção capitalista. Nós temos o mercado estrangeiro,
lá dentro da China, empresas multinacionais dentro da China, o processo de exportação dela. Só é nós olharmos aí esse site de compra que você compra hoje diretamente da China por site. Vai lhe entregar, demora um pouquinho, né? 2, 3 meses aí, mas chega na sua casa, diretamente de lá. Celular, tecnologia, computador, roupa, material esportivo, pesca, material para moto, para carro, para bicicleta. Esse dia teve um amigo que montou a bicicleta dele todinho do que veio lá da China. Mas, meus queridos alunos, eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo ele é multipolar. Daqui a pouquinho eu volto para vocês fazer a revisão e nós fazemos atividade. Até lá.